Abramos no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 15. Antes de iniciar a leitura, eu farei uma oração por iluminação. Senhor Deus, Pai amado, o Teu Santo Espírito inspirou o registro destas palavras há muito e muito tempo. O Senhor também, em sua maravilhosa providência, preservou estas palavras. O Senhor levantou homens para traduzir essas palavras à nossa língua. Nós pedimos a Deus para que esse trabalho maravilhoso continue agora iluminando as nossas mentes, aquecendo os nossos corações, para receber a palavra que há tanto tempo tem edificado o teu povo. Faze dos nossos corações o terreno fértil que recebe e frutifica. Transforma o nosso viver. Que estas palavras são palavras de vida, transformem as nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que nós suplicamos. Amém. Ageu 1, versículos 1 a 15. Eu lerei, acompanhe silenciosamente, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestii-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Palavra do Senhor. Meus irmãos, tomar água? Primeiro domingo do ano, ainda não sei quem ainda está em clima de festa, ou quem já pensou na fatura, que está esperando o pagamento, possivelmente amanhã, dia 5. Condomínio, material escolar, folha de pagamento. Todas as coisas que nos lembram ainda do ano passado. O ano novo começou, mas não foi um começo limpo. Né? Parece que os anos mudam e as coisas permanecem iguais. Os anos eles são úteis para marcar a passagem do tempo. Mas, em essência, pouca coisa muda. E assim nós vamos nos habituando a um viver que nem sempre é aquilo que o Senhor espera de nós. E é interessante que nessas nossas vidas ocupadas, em correr para lá e para cá, para fechar o mês, pagar as contas, a fazer aquilo outro,
a gente vai entrando nas engrenagens, e a primeira baixa nessa guerra pelo viver diário é a nossa vida espiritual. Quando você está muito ocupado, a primeira coisa que morre é o tempo de oração. Ficou mais ocupado, acabou a leitura da Bíblia. Fica pegando pó, lembra nem onde está. Fica até difícil de encontrar a Bíblia no domingo para trazer para cá. E aí nós tentando ganhar a vida, nós já perdemos nossa vida espiritual. E isso nós sempre nos concentrando nos nossos problemas. Nos nossos problemas. E aí fica mais difícil ainda, se a nossa vida individual e espiritual é negligenciada, quanto mais a vida coletiva e comunitária de fé. Na comunidade de fé, junto aos outros irmãos da igreja. E nós aqui, neste país, hoje temos ainda uma situação mais agravante, que é um período bastante difícil economicamente, não está todo mundo preocupado mesmo com razão. E nós, nesta igreja, estamos numa situação mais difícil, que nós temos um trabalho de reconstrução neste ano, que parece estar além das nossas forças. É recurso demais. Recurso demais. Como é que pode? A gente vai ficar rodando de tanque vazio? Como é que vai ser isso daí? Esse novo ano que começa, a euforia da festa já passou. Qual que é a esperança que tem pra gente de completar as coisas? Eu lhes digo que tem esperança sim. A nossa situação, mutatis mutandis, ela não é muito diferente de outras situações que outras cidades do Senhor viveram ao longo da história. E nesse texto aqui nós vemos o que acontece quando a comunidade se empenha, que é Deus faz grandes coisas. Esta é a minha proposição para vocês hoje. Deus faz grandes coisas quando a comunidade se empenha. E se pergunta como que isso acontece? Bem, a primeira coisa que nós vemos, versículos 1 a 6, é que nós somos forçados a encarar a nossa realidade. Nós gostamos de mentir para nós mesmos. Quase todas as mentiras da nossa vida são contadas a poucos centímetros do espelho do nosso banheiro. Nós mentimos para nós mesmos. O homem ele não tem medo do escuro, ele tem medo da luz, ele tem medo da verdade. Porque se a verdade vem à tona, nós temos que agir, temos que fazer algo. E quando a comunidade começa a se empenhar, Deus nos força a encarar a nossa realidade. E é o que nós vemos aqui nesses 6 primeiros versículos. Este livro de Ageu é um livro interessante porque ele coloca as datas precisas. No segundo ano de Dario, sexto mês, dia 1º, isso daqui a gente consegue reconstruir a data no nosso calendário a partir das escavações arqueológicas, a lista dos reis. Isso aqui foi 29 de agosto de 520 a.C. 29 de agosto. E o último sermão dele, que está lá em Ageu 2, ele dá 2 no mesmo dia. A palavra veio 2 vezes no mesmo dia, que é 2:10 e o 2:20, que é o 24º dia do mês nono, isso é em dezembro, 18 de dezembro. Então ele tem 3 sermões. E após isso a gente não vai mais falar de Ageu. Nesse meio tempo, Zacarias começa a falar. Zacarias começa a falar, e Zacarias vai estar falando até por mais algumas décadas. Ageu está lá para acender, dar aquele primeiro toque no dominó, e depois Zacarias vai assumir o ofício profético de fazer a reconstrução do templo. Mas isso nos mostra que aquele ditado, a uma andorinha só não faz verão. Isso talvez seja verdadeiro para andorinhas e verões. Mas uma palavra só do Senhor, ela não volta vazia, ela faz a comunidade agir. Aqui nós estamos no ano 520. Significa que havia 18 anos já que os primeiros exilados haviam saído por volta do ano 540, quando Deus fielmente cumpriu sua promessa do final do exílio, saindo da Babilônia até chegar, foi já por volta do ano 539, 538. Eles até começaram o período de reconstrução, quando você lê o livro de Esdras. Esdras vem bem depois, mas registra esse período da história. Em Esdras 3, o altar do Senhor é construído. É possível fazer o culto. Mas aí tem oposição dos samaritanos, tem oposição, o pessoal faz intriga política na corte dos persas, e aí eles encerram a construção e fica por isso mesmo. 18 anos depois, está só o altar do Senhor. Está só o altar. Não está o resto do templo. E aí o povo se pergunta, é tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada? Isso é auto-engano. O povo estava evitando encarar sua própria realidade. Mas quando a comunidade se empenha, Deus começa justamente dizendo, abram os olhos, gente. Abram os olhos para aquilo que está ao redor de vocês. É tempo de trabalhar assim. E quando vem a palavra do Senhor, alguma coisa muda. Porque ela não volta
vazia. E aí Deus, versículo 4, pela boca de Ageu fala: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, com revestimento. É como se tivesse o altar quase que ao relento, só o reboco. Enquanto as casas já estavam apaineladas, revestidas, o altar estava exposto às intempéries. É tempo de habitardes vós assim, enquanto a casa permanece em ruínas? E aí ele chama o autoexame, versículo 5, considerai o vosso passado. Que literalmente diz o seguinte: considerai o vosso coração, singular, nos vossos caminhos, plural. Cada um agia conforme estava indo naquele banho-maria da vida. São os vossos caminhos, plural. Mas o coração do povo estava unido em uma coisa só, que era o quê? Negligenciar a obra do Senhor. Eles tinham diferentes modos de negligenciar a obra do Senhor, mas estava todo mundo em coração unido em fazer essa negligência, em deixar descaso com a obra do Senhor. E aí ele vai e fala: tem de semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega. Não dá para saciar-vos quando bebeis, vestir-vos ninguém se aquece, o que recebe salário recebe para pôr um sactel furado. Olha ao redor, é o que a gente está dizendo, abram seus olhos. Vocês estão fazendo a mesma coisa sempre e sempre. Estão esperando resultados diferentes. Jesus Cristo, séculos depois do Sermão do Monte, ele vai falar de modo bastante explícito. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós nos desgastamos a nós mesmos, nossas vidas, nossas famílias, todo o nosso esforço da juventude escorrendo pela mão para obter as outras coisas, tendo negligenciado o reino de Deus, você não obtém nenhum e nem outro. Você vai para o reino de Deus, busca aquilo lá e a sua justiça. O resto vem. Não, eu não tenho tempo para isso agora. Não é tempo ainda. Eu vou buscar o resto, vou buscar o fruto. Pois você não vai ter nem a causa e nem o fruto. Quando a comunidade começa a se empenhar, e é por isso que Ageu é o profeta de um semestre só. Um semestre só, ele fala em final de agosto e fala metade de dezembro, e falou uma vez no meio desses duas datas, e acabou. Quando a palavra do Senhor vem, o povo começa a se empenhar e a realidade é forçada a ser encarada. Esse chamado ao empenho da comunidade, ele nos move. Ele nos move. É um modo que Deus tem de nos envolver, de olhar ao redor e dizer: chega de ficar assim. É um chamado ao autoexame, considerai o vosso coração. E nós vimos hoje pela manhã na escola dominical que o coração, o pessoal lá na Bíblia sabia que era um órgão que bombeava sangue. Nabal tem um ataque do coração quando morre. Mas o coração, teologicamente, é o assento das nossas afeições. É onde está a nossa racionalização. É onde estão nossos compromissos individuais. Por isso que sobre tudo que devemos guardar, nós devemos guardar os corações. Porque deles procedem os mananciais de vida. Nós vimos isso hoje na escola dominical. E é isso que Deus chama aqui. Considerai o vosso passado é considerar, literalmente, no hebraico, considerai o vosso coração em vossos caminhos. Onde estão os compromissos de vocês? Meus irmãos, eu não quero desmerecer o sacrifício de todos vocês aqui em manter a igreja de Monte Castelo ativa. O pessoal da SAF, o conselho. Mas vocês conseguem ver que há muito potencial ainda por ser concretizado aqui. Nós estamos nas principais vias de Fortaleza. Nós estamos no bairro, perto das universidades. A gente não tem igreja melhor localizada para fazer uma capelania universitária do que esta. Quem quer uma teologia reformada sólida, com culto tradicional, tem pouquíssimas opções em Fortaleza. Aqui é um dos lugares que tem. Vocês veem que o potencial dessa igreja não está sendo vivido à sua plenitude. Vocês conseguem enxergar? Ageu está dizendo, gente, o altar é bom, porque o altar permite ainda fazer a observância do sacrifício das festas. Mas é tempo de fazer aquilo, de retomar aquilo que deveria ter sido feito e ainda não foi. Considerai o vosso coração em vossos caminhos. Quando nós damos a primícia do nosso amor a Deus, coisas acontecem. Você vê que quando Deus age, quando o povo se empenha, não é que caiu o templo do lugar. A primeira coisa que muda é justamente isso. O coração, um exame do coração. As coisas acontecem. Ano muda, entra ano, sai ano. Mas Deus é o mesmo. Nesse dia, entrando e saindo de banho-maria, passam-se 18 anos e o templo não está reconstruído. Nesse dia, entrando e saindo, nós vamos focando no urgente e esquecemos o importante. O chamado de Ageu e o chamado que eu tenho para vocês hoje, neste primeiro ponto, é
encarem a realidade. Monte Castelo foi feito para ser uma testemunha viva aqui em Fortaleza. Há muito potencial ainda por ser realizado. Muito. Mas começa, não é com a construção, isso vai ser uma consequência. Começa com um exame do coração no encarar da realidade. Esse é o nosso primeiro ponto. Quando a comunidade se empenha, Deus faz grandes coisas. E a primeira é que a nossa realidade é encarada. O nosso segundo ponto de hoje é que a realidade é encarada, ela tem um fruto consequente e necessário. Antes de qualquer outra coisa. De fazer capelania universitária, de revitalizar, de comprar o terreno do lado, de terminar o forro, de terminar o prédio. Antes de qualquer outra coisa, tem que a nossa consciência é examinada. Se você enxerga a realidade, você não pode ficar inerte. Algo tem que ser feito. Aí, aquilo que está aqui fora entrou aqui dentro. Nossa consciência é examinada. É o que nós vemos nos versículos 7 a 11. É por isso que, após dizer isso, Ageu repete exatamente o mesmo convite ao autoexame. Olha só. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso coração nos vossos caminhos. E aí, o versículo 8 são mais imperativos. Ele fala, considerai o vosso passado, subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. É porque a reflexão ela deve ser seguida pela ação. Se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, o nosso conhecimento é estéril, inútil, não gera fruto. Tudo aquilo que está na nossa cabeça pode nos fazer obesos intelectuais, mas não nos faz servos úteis, ferramentas afiadas, vasos na mão do oleiro. Reflexão deve ser a antessala da ação. É por isso que você segue. Considerar o vosso passado e subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E aí ele pega a realidade e joga. Gente, o alto sacrifício de vocês, sem mim, veja onde levou. Esperastes o muito e veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, com um sopro dissipei, uma baforada. Como se fosse todo o sacrifício. Eu sacrifiquei minha vida com o Senhor, eu sacrifiquei minha vida com a família, eu sacrifiquei tudo. E aqui o resultado. Enquanto Isaac, que era nômade, quando teve fome, sem saber plantar, porque nômade entende de gado, não entende de terra, alugou um terreno, jogou semente, deu a 100 por 1, está lá em Gênesis 26, Gênesis 28. Aqui o pessoal está semeando, não colhe nada. E quando chega com as migalhas lá, Deus olha, é isso? Acabou. Com a baforada eu dissipei. E por quê? Por que o Senhor fez isso? Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, não é que a pessoa não sabe se dedicar. É que as prioridades estão equivocadas e descalibradas. Descalibradas. No Salmo 121, tá lá, diz que eleva os olhos para os montes, de onde que vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus Criador é uma figura muito importante. Fazer o céu e a terra é uma figura muito importante no socorro na hora da aflição. Aí o que ele fala no versículo 10? É por isso que os céus retêm o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Gente, viver no universo de Deus, estando em maus termos com Deus, não vai levar a lugar nenhum. Não é por acaso. Se você está em maus termos com o Senhor, saiba que mesmo o melhor daquilo que você pode receber deste mundo, ainda assim não se compara ao que ele poderia ser se você estivesse em bons termos com ele. Se estivesse reconciliado com ele. Porque, olha, a chuva cai para o justo e cai para o injusto. Não invejem. Se tem uma coisa que o livro 3 dos Salmos, aquele Salmo 72 até 89 nos ensinam, não invejem aqueles que aparentemente se dão bem e são ímpios. Ah, eles são nédios, eles não têm doenças, eles estão ricos. Ah, Senhor, foi em vão que eu mantive puro o meu caminho. Não invejem, porque nós não sabemos a que custo está vindo aquilo. O Senhor nos quer no relacionamento direto com Ele para que nós possamos colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono, igual está no Salmo 4. Aqui está todo o esforço numa prioridade invertida e o pouquinho que chega é dissipado com baforada e fala, os céus retêm o orvalho, a terra os seus frutos. Quem fez céu e terra fui eu. Fui eu. Interessante que aí depois aqui no versículo 11, fiz vir seca sobre a terra, a palavra para seca é a mesma palavra que para ruínas, no plural. Lá no versículo 4, minha casa está em ruínas,
aqui no versículo 9, a casa permanece em ruínas e a terra está em ruínas. Eu não sei que tipo de rendimento você acha que tem obtido na sua vida sem Deus, mas ela está vindo a um custo que, se você ainda não abrir o olho, você pode abrir o olho tarde demais. Eu estou aqui hoje para lhe avisar isso. Não abram mão da sua comunhão com o Senhor, da sua vivência na comunidade da fé, por causa de rendimentos que o mundo pode dar. Gente, dinheiro é o que o ladrão leva. O dinheiro é como o traficante e a prostituta são recompensados. Coisa mais baixa que tem. Coisa mais baixa que tem. A cada dia os bancos centrais imprimem mais. Aquilo que é mais raro, que é essa sabedoria para a vida, que é essa comunhão no Senhor, a dama sabedoria em Provérbios está gritando do alto das muralhas, está gritando no meio das praças, ninguém vai para o banquete dela. Isso é o que mais vale a pena na vida, esse banquete junto com o Senhor, essa comunhão com Ele. E Ele está dizendo, está em ruínas a terra, o cereal, o vinho e o azeite, e essas palavras para vinho e azeite é o vinho jovem e o azeite jovem, aquele recém-prensado. Tem as palavras normais, comerciais, no hebraico, para vinho e azeite. Aqui são o recém-prensado. O seu esforço é natimorto. Você acabou de colher a uva, fez a pisa, já está arruinado. Acabou de colher as olivas, já fez a prensa, já está arruinado. É natimorto. Por quê? Porque não está em bons termos com o Senhor. E sobre o que a terra produz. Como também sobre os homens. Aí aqui, é interessante, que a Ageu usa a palavra Adão, que é a humanidade. Um termo genérico para homem, no singular. E também o homem está debaixo dessa ruína, está debaixo dessa seca, e sobre todo o trabalho das mãos. O imaginário que ele pega é como se tivesse Adão olhando para mãos assim vazias e dizendo, cadê aquilo que eu estava carregando? Cadê? Isso aqui é uma poesia. Isso aqui é uma poesia. A Bíblia, ela é linda, ela é cheia de linguagem poética, ela não é um manual de contabilidade. É como se tivesse aqui um homem arquetípico, Adão, chegando, olha, cadê tudo aquilo que estava aqui? Cadê o vinho novo? Cadê o azeite recém-prensado? As mãos estão vazias. Por quê? Porque Deus não está sendo glorificado. Salmo 127, um salmo de Salomão, antigo, já conhecido nessa época, diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Inútil vos será levantar de madrugada, não é isso? E comer o pão que penosamente granjeastes. Suor e sangue, você está comendo essas migalhas. Aos amados ele dá enquanto dorme. É interessante notar que esse salmo de Salomão, o Salmo 127, ele é resgatado e colocado lá no final dos Salmos. No Salmo 120 e tanto. É um salmo bem mais antigo, podia estar lá no início, está lá no final. Porque no pós-exílio, quando eles juntam os salmos, nessa forma final do saltério, que nós temos 150 salmos, eles lembram qual foi o salmo que nos ajudou a ver a mão do Senhor pesando em nós quando nós nos esquecemos dele. Se você for pegar os salmos de peregrinação, que começa do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos de romagem. Qual que é o salmo que está bem no meio? 127. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Povo no pós-exílio, povo do Senhor, caminhando numa terra que é dominada por gente hostil, rodeada de inimigos, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Se você acha que é um bom negócio abrir mão da comunhão do Senhor para obter aquilo que o mundo dá, pense novamente, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E olha, eu não estou aqui louvando o ócio. Uma leitura superficial da Bíblia mostra que Deus odeia a preguiça. Tem vários provérbios quanto a isso, tem parábolas quanto a isso. O cara que enterrou o talento, em vez de botar para trabalhar, para render o talento, é jogado fora pelo mestre. O que eu estou dizendo é o seguinte: o seu fim supremo e principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é ter sucesso aos olhos dos homens. Eu não sei o que é que Deus escreveu para a vida de cada um. Talvez a sua vida vá ser tipo um negócio tipo Jó, que perdeu tudo e deu tudo de novo. Ou talvez sua vida vá ser algo como todos os apóstolos, que morreram morreram na sarjeta, morreram como bandidos. Não sei o que vai ser. Seja qual for, o seu fim supremo e principal é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Não é sucesso aos olhos dos homens. Mesmo porque se você for crente, correr atrás do que o mundo tem a oferecer, Deus, como ama você, vai puxar você de volta. Vai fazer isso aqui. O pouco que você traz, ele faz. É isso aí, cara. Você abandonou tudo isso para trazer essa migalha? Dissipei com a baforada. A consciência é examinada. Trabalhar e prosperar são ótimos. Estou falando contra não. É ótimo.
É ótimo, você tem outros modos de testemunhar acerca do Senhor. Mas examine sua consciência. Lembre-se, para qual motivo você foi posto aqui nessa terra? Isso é a pergunta dos filósofos, né? Qual que é o sentido da vida? O bom de ser presbiteriano é que a gente já começa onde o pessoal emperra. Qual o fim supremo e principal do homem? Glorificar Deus, desfrutá-lo para sempre. Examine a consciência. Porque essa, sim, é uma das grandes coisas que Deus faz quando a comunidade se empenha. Isso, o crente, voluntariamente examinar a consciência, mudar o seu caminhar, corrigir a sua jornada, é um milagre muito maior, é uma ação muito mais poderosa do que a gente conseguir botar o fogo aqui de novo. Que é esse corrigir do coração. E finalmente, versículos 12 a 15, nós vemos a terceira grande coisa que Deus faz quando a comunidade se empenha. Se a primeira é encarar a nossa realidade e a segunda é examinar a nossa consciência, a terceira é despertar a nossa diligência. E começou pela liderança. Versículo 12, Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Aí vem todo o resto do povo. Atender a voz do Senhor. Começa pela liderança. E atender a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. O povo temeu. Gente, descaso é uma falha de caráter. Fazer as coisas de qualquer jeito é uma falha de caráter. É falta de temor a Deus, né? É que o cara não deu muito para isso e tal. É falha de caráter. Você é para fazer as coisas como para Deus, quer comais, quer bebais. Houve uma época neste país em que os crentes eram conhecidos pela sua completa diligência. Nós não podemos dizer isso hoje. Né? Houve uma época neste país, ainda no tempo da evangelização por rádio, no circuito do café lá em São Paulo, quando Natanael Cortez percorria os sertões, em que eles falavam, procura a igreja mais próxima da sua casa. Você tem coragem de falar isso para uma pessoa interessada hoje? Procura a igreja mais próxima da sua casa? Descaso é falta de temor a Deus. O povo ouviu a palavra e houve temor. Eu não vou ousar fazer esta coisa, porque de tudo que eu recebi do meu Senhor, como eu poderia ter essa ação aviltante de ser negligente com as coisas dele? E aí, versículo 13, nós vemos que Ageu fala ao povo, fala ao povo mais uma mensagem que é de conforto. Eu sou convosco, diz o Senhor. Tipo, não, tudo bem, nós vamos agir, Deus, mas eu não sei como. Nós temos toda essa obra aqui para fazer. Eu vou mudar as coisas, vou mudar meu coração, mas eu não sei por onde começar. Eu sou convosco, diz o Senhor. Nós não estamos caminhando sozinhos, de modo nenhum. Quando nós caminhamos sozinhos, a gente planta muito e colhe pouco. Quando nós caminhamos com o Senhor, a nossa jornada de santidade ela é completamente ativada, no muito e no pouco. Aí no versículo 14, nós vemos que o povo foi e se pôs ao trabalho. Então, Zorobabel, né, que era governador, Josué, esse Josué filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, eles foi mudado, foi despertado, e eles se puseram ao trabalho. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Faça. Conhecimento estéril não ajuda em nada na sua vida, senão acrescentar condenação para você no dia que o Senhor cobrar. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Se você sabe o que você tem de abandonar, abandone. Não deixe para amanhã. Não brinque com o tempo. Nós achamos que ano sai, ano entra, vem, as coisas ficam as mesmas. Não brinquemos com o tempo, porque só um é o Senhor do tempo. Só que foi o Criador dele, que é o Senhor. E isso aconteceu em que dia? Olha o versículo 15, 24º dia do sexto mês. Umas 3 semanas depois. Isso aqui é 21 de setembro. Então, Ageu prega de 29 de agosto. 21 de setembro, umas 3 semanas depois, ele recomeça uma obra. Manifestam com suas mãos a realidade interior que havia sido mudada. Se a boca fala que o coração está cheio, aqui nós temos um princípio que é o seguinte, a realidade exterior ela é um espelho daquilo que está aqui dentro. Então, meus irmãos, eu diria para vocês o seguinte, o nosso coração, ele age antes das nossas mãos. Vocês querem ver uma igreja ativa e viva e desperta a ação? O coração tem que ser mudado antes.
As prioridades têm que ser corrigidas. Essa diligência tem que ser despertada. E veja que não começou com a obra, começou a despertar o espírito. Então, vamos nos começar, por exemplo, coisas menores. Não envolve dinheiro, envolve apenas disciplina. Preparemos-nos para observar o dia do Senhor. É o dia do Senhor, não é a manhã do Senhor, nem a noite do Senhor, é o dia do Senhor. Façamos um esforço para estar presentes aqui. Façamos um esforço para estar presentes pontualmente. Façamos um esforço para estar presente de modo de fato preparado, tendo descansado, tendo separado as coisas que são legítimas de outros dias, já tendo dado seu devido destino, para que aqui nós venhamos para ser edificados. Na Igreja Presbiteriana, nós temos um documento chamado Princípios de Liturgia, e o primeiríssimo artigo dele é sobre o Dia do Senhor. É o que marca o crente, e especificamente o protestante, em específico o presbiteriano. A diligência, a disposição interna de servir. E essa disposição interna vai ser mostrada, seja na construção, seja na missão, seja na capelania, seja no que for. E hoje o nosso desafio aqui de Monte Castelo para 2026 é reconstrução. Algumas décadas atrás, muitos dos quais ainda estão aqui, eles fizeram todo o sacrifício para poder edificar este local de culto e ser uma bênção nesta cidade. Estamos aqui novamente nessa situação. Mudar essa disposição do coração para servir. E orar por isso. Mas lembrar que orar não nos deixa livres para o ócio. Tem aquela história dos dois fazendeiros que eu gosto de contar, os dois fazendeiros que oraram pedindo chuva. Um ficou na sala esperando chuva, o outro foi comprar adubo, foi afiar as ferramentas, foi preparar o campo. Qual dos dois acreditou que Deus ia mandar chuva? Qual dessas duas disposições acredita que Deus vai mandar os recursos necessários para a reconstrução? Qual dessas duas disposições acredita que Deus vai mandar visitantes para cá, que vão conhecer o Evangelho, a palavra transformadora de vidas? É aquele que se dispõe ao trabalho. E essas são as coisas que acontecem quando a comunidade se empenha. E eu faço um compromisso pessoal com vocês. Daqui a alguns meses eu estou indo embora do Brasil, os irmãos já sabem, vou assumir a igreja fora daqui. Mas as minhas rendas no Brasil vão continuar sendo ofertadas, dizimadas para essa igreja, para este fim. Porque eu sei o quanto eu fui abençoado quando estive aqui, muito antes de ir ao seminário, antes de virar pastor presbiteriano. Eu sei quantas amizades foram formadas aqui, sei quantas pessoas ouviram o evangelho aqui e tiveram suas vidas transformadas. Eu suplico a vocês, meus irmãos, que a comunidade se empenhe e a primeira coisa que muda aqui é encarar a realidade. A segunda é examinar a consciência. E a terceira é despertar a diligência, é amar a obra que Deus faz. E vocês vão ver, não vai ser abrindo mão de um pequeno luxo durante a semana, no final de semana, em vez de comer todo final de semana, pedindo esses lanches que não fazem bem a vocês, só custa dinheiro. Você não vai morrer se você abrir mão uma vez e colocar para isso daqui. Você não vai morrer se mudar e tornar a sua vida mais frugal. Você não vai morrer, não vai ser infeliz se você pegar todo o seu tempo, toda a sua diligência e todos os seus recursos e dedicar à obra do Senhor. Não vai ser para enriquecer terceiros, vai ser para testemunhar ao mundo que Deus consegue multiplicar o pouco e aqui ser um lugar de testemunho e luz nesta cidade que tanto carece do Evangelho. Então, eu não tenho por que duvidar que Deus fará grandes coisas no meio dessa comunidade. É interessante que quando a AGEU prega 520, 4 ou 5 anos depois, dependendo da datação, o templo está reconstruído, é inaugurado. E a gente já não escutou mais falar de AGEU, né? Já são outros que continuam. Eu não tenho por que duvidar que Deus vai honrar o empenho dessa comunidade. E que ele vai honrar não porque a comunidade é muito boa, muito meritória, muito merecedora, só tem gente muito excelente aqui. Mas é porque aqui tem crentes que clamam o nome do Senhor para a salvação. Vocês todos têm um grande ano pela frente. Vai chegar o Passo Novo, o Reverendo Levi. Tem reforma na estrutura. Tem todo um testemunho para se fazer essa cidade. Eu acredito no potencial dessa igreja, dessa localização. Deus não colocou essa igreja aqui por acaso. E então, os meus votos para vocês, neste primeiro domingo do ano, e para o momento que vocês saiam daqui, é que vocês encarem dessa porta para lá como campo missionário e dessa porta para dentro o local de construção. Que vocês encarem toda a vida de vocês como vida de serviço. Não tem nada desta vida aqui que nós vamos levar para outro lugar.
tudo que nós temos aqui, e é para o nosso bem, que nós podemos fazer, que é o melhor a se investir o nosso tempo aqui, a única coisa que ninguém consegue recuperar o tempo perdido jamais recupera, é lembrar que o nosso propósito, fim supremo e principal, é glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. E são estes meus votos para esta amada igreja, que eu tanto amo, que minha família tanto ama, metade dos meus filhos foram batizados aqui, e eu acredito que Deus há de abençoar-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.